Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BOCcast, podcast da editora BOC. Eu sou Roberta Chaves e hoje eu estou aqui com Nathalie Pujadas, que é uma das nossas escritoras inspiradoras, participou de 2 obras, uma com a editora BOC e uma onde eu fui coordenadora, uma obra que me introduziu, digamos assim, nesse mercado editorial no ramo de livros, né, que nós já éramos editoras mais com os nossos jogos de cartas em inglês, então coordenei, ela veio aí com todo carinho, participou, contribuiu com o seu conhecimento e foi muito bacana, onde nós reunimos vários professores de inglês, cada um falando de uma metodologia de ensino, foi uma experiência incrível, agradeço a confiança. E aí depois disso muitas obras vieram pela própria editora BOC, uma delas é essa aqui, Do Zero ao Sucesso com Elas, onde a gente conta muitas histórias de mulheres empreendedoras e mulheres também do mundo corporativo que construíram as suas carreiras ou os seus negócios do zero. Nathalie Pujadas, seja muito bem-vinda, meu amor. Obrigada pela oportunidade. Para mim é sempre uma alegria estar aqui entrevistando os nossos autores, porque cada história é única, cada história é inspiradora e muitas vezes na nossa correria do dia a dia a gente não tem tempo, né, para entender e se colocar no lugar do outro. Então é uma forma de entender essas histórias aí incríveis que inspiram outras pessoas. Pode se apresentar, meu amor. Bom, meu nome é Nathalie Pujadas, eu sou hoje proprietária da Follow Your Dreams Idiomas, sou professora de idiomas já há mais ou menos uns 20 anos e também coautora desses livros e pesquisadora das inteligências múltiplas no ensino de inglês, no ensino de idiomas. Você é de Guarulhos? Isso, de Guarulhos. Legal, então seja muito bem-vinda. Quando você fala dessas múltiplas inteligências, eu acho muito interessante, porque você comenta assim que somos todos diferentes, né? Somos todos inteligentes do seu jeito. Fala um pouquinho disso, fala um pouquinho como que você descobriu essas múltiplas inteligências. É um método que existe? Como que foi esse seu primeiro contato com essas múltiplas inteligências para o leitor entender, para o nosso telespectador entender que ele é inteligente do modo dele, cada um tem o seu jeitinho, né? E no final a gente se completa. Então, numa pós-graduação que eu fiz para o ensino de idiomas, né, sobre as metodologias, nós falamos um dia sobre Howard Gardner, que é um autor o primeiro, né, o precursor das múltiplas inteligências. E aí eu comecei a pesquisar sobre as múltiplas inteligências e me apaixonei, porque era realmente isso que eu sentia desde a infância. Às vezes, lá no passado, né, os pais tentavam colocar os filhos numa caixinha, diz assim, você é bom em matemática, então você é inteligente. Verdade. Você é bom em matéria X, então você é inteligente. Mas e aquele aluno, aquela pessoa que dançava bem, que ia bem, que tinha uma desenvoltura muito legal na aula de educação física? Então, Howard Gardner, ele fala muito disso, da inteligência corporal, sinestésica. Então, quer dizer, aquele aluno, aquela pessoa que se dava muito bem na aula de artes, na aula de dança, muito provavelmente tinha uma inteligência artística, uma inteligência corporal, que é um outro tipo de inteligência. Então, as pessoas, elas são inteligentes de formas diferentes. E aí, eu comecei a pesquisar, a fazer alguns testes com os alunos nas aulas de idiomas, fazer um teste para ver qual que é a inteligência daquele aluno antes de começar a aula e estimular aquelas inteligências que eles tinham em grau mais elevado na aplicação das aulas. E isso foi muito legal porque a pessoa se sente mais feliz, se sente mais acolhida. Esse teste ele pode ser aplicado para qualquer idade? Então, hoje, por exemplo, a partir dos 12 anos, nós temos um teste personalizado, mas até os 12 anos vai mudando, muda muito a criança.
Então, nós temos um teste que é baseado em figuras, que ele é indicado para crianças até os 11, mas é interessante estar sempre repetindo porque vai mudando. Quando a criança, às vezes, quando ela é pequena, ela tem algumas múltiplas inteligências desenvolvidas, mas isso é um processo que pode ir mudando de tempo em tempo. Muito legal, gente. Interessante porque é um tipo de teste que ajuda na aprendizagem, mas serve para tudo na vida, né? Sim, tem serve muito a pra ver, tudo. conforme você foi falando, me veio novamente a conversa que eu tive com uma outra escritora, a questão de crenças. Porque quando você falou, né? Quando é criança, o pai fala, você é bom em matemática, então você é inteligente. Então já gera aquela crença, a pessoa cresce acreditando naquilo, né? E quando ela faz um teste como esse com você, é libertador, porque a pessoa descobre que ela é boa em outras coisas e que ela também é inteligente, né, no modo dela para outras questões. Cada um é inteligente para uma área, né, para uma situação específica. Então isso pode ser muito libertador, pode ser muito desbloqueador, pode trazer muitas viradas de chave para uma pessoa. É muito interessante, são ferramentas que a gente tem que sempre estar usando para poder evoluir, melhorar, crescer e aprender cada vez mais sobre nós mesmos, né? O autoconhecimento é uma ferramenta assim muito poderosa para que a gente possa realizar os nossos sonhos e evoluir, né? É um caminho, porque às vezes a pessoa, ela de repente até vai estudar uma determinada matéria e ela não consegue aprender. Então é interessante se conhecer e ver qual que é a sua forma, como você aprende. Então às vezes a pessoa precisa desenhar, pintar, colorir. Sim. Fala um pouquinho dessas metodologias que existem no mercado. Então, o que é interessante? Nesses anos, pesquisando sobre as múltiplas inteligências, buscando conhecer cada aluno, eu recebi, né, ex-alunos com experiências de várias escolas, de metodologias diferentes, metodologias mais tradicionais, metodologias diferenciadas. E o que acontece? Tem alunos que eles aprendem muito bem com a metodologia X. Tá. Tem alunos que não. Tem alunos que, por exemplo, a metodologia de repetição é uma metodologia que tem alunos que se adaptam muito bem e tem alunos que não. Sim. Então, quer dizer, a questão é essa. Às vezes, não desista. Às vezes não é porque você não se encaixou na metodologia daquela escola, daquele... Enfim, naquela metodologia, mesmo que tenham vários amigos seus, colegas que tenham sido... Que o inglês não é pra você. Porque às vezes a pessoa fala, inglês não é pra mim. Não é, só não encontrou o método certo. Exatamente. Procure outras metodologias, procure se conhecer melhor, Sim, porque hoje em dia no exatamente. mercado tem uma diversidade, ou procure uma metodologia mais personalizada. Principalmente no inglês, né? Que tem tantos métodos e a gente fica até triste. A gente que gosta de inglês, a gente fica triste quando a pessoa fala, né? Eu não gosto de inglês não é pra mim. E muitas vezes é um método que realmente você ainda não encontrou o método certo, né? Sim, E aí exatamente. fala com a Nathalie que ela vai fazer esse teste, essa análise para entender o seu estilo, o seu perfil e ajudar você a aprender de forma mais fácil dentro do que faz sentido para sua vida. Que aprender inglês é bom, empodera, gente. Inglês ajuda em tudo, né? Viagem, educação, no social mesmo. Eu lembro que na época que eu tinha escola, eu tinha uma avó que fazia o inglês só para ajudar o netinho com a lição de casa. Ela se sentia toda empoderada para viajar para fora, para mestrado, doutorado, né? Em âmbito educacional, profissional, para mais oportunidades de emprego, uma promoção, tudo, né? Acho que o inglês, ele abre muitas portas. Com certeza. Para mim foi fundamental. E aí que eu não posso deixar passar, falar um pouquinho desse livro, né? Falar um pouquinho desse seu capítulo, porque ela comenta aqui com a gente sobre a questão da crise com a oportunidade. A gente sempre ouviu isso, né? Que na crise crie, né? Mas não é todo mundo que realmente aproveita a oportunidade, que enxerga. Eu, como boa empreendedora, eu tenho mania de ver a oportunidade em tudo.
Se eu pudesse, eu teria 1 milhão de negócios. Porque quando eu vejo um problema, eu já falo, aqui tem uma chance de negócio. Então, quando tem um problema, tem uma oportunidade de crescimento, tem uma oportunidade de resolver aquela situação. Então, eu sempre procuro ver problemas como oportunidade e a gente sempre cresce, né? Porque às vezes, por exemplo, a própria pandemia, quantas pessoas não tiveram que se reinventar, fazer outras coisas para sobreviver ali, com seus negócios abalados, comprometidos, muitos quebraram. E aí, quando acabou a pandemia, a pessoa estava muito mais fortalecida, além de estar com um negócio novo, o dela voltou para o mercado. Então, as pessoas, muita gente cresceu muito pós-pandemia, mas pessoas que realmente viram ali naquele momento de crise uma oportunidade, não ficaram paradas. E a Nath, ela conta um pouquinho sobre isso no capítulo dela. Ela fala sobre essa questão de crise e oportunidade. Então não dá pra deixar passar, né, gente? Ela vai ter que me dar um spoilerzinho. Depois vocês podem adquirir o livro lá no site da editora para ler todas essas histórias incríveis. Mas ela vai ter que contar um pouquinho aí do capítulo dela. Então é exatamente isso, né? Foi numa fase da minha vida... É exatamente essa questão de, às vezes, a gente se encaixar numa caixinha, num padrão, que a sociedade diz que você tem que ser, você tem que seguir este caminho, né? E eu tava mais ou menos neste caminho da minha vida. Então, eu me deparei com muitas frustrações e foi aí que, assumindo para mim mesmo, o que eu gosto mesmo é de dar aula, eu gosto de dar aula de idiomas. Mas você vai ser professor de inglês mesmo? Mas e a outra área que você estudou para isso? Mas ganha pouco, enfim, todas aquelas crenças. Você só é professor? Você já ouviu isso? Você só é professor ou você faz mais alguma coisa? Mas você vai voltar para sua área. Ser professor não fosse uma profissão digna, bem remunerada. Pode ser. Isso. E nesse... então, assumindo para mim mesma, eu gosto disso, eu me sinto feliz fazendo isso. Então, nesse momento... Aí tudo começou a fluir de uma forma positiva. Você aceitou aquele seu propósito, né? É isso que eu gosto, é isso que eu quero. E aí a vida, ela começa a realmente se movimentar para que a gente cresça, para que a gente aprenda, para que a gente prospere cada vez mais quando a gente realmente aceita, assume, descobre o nosso propósito e fala, é isso que eu vou fazer porque é isso que eu faço com amor, é assim que eu impacto muitas vidas. E tem tudo para dar certo, né? Tem tudo para prosperar, tem tudo para fluir cada vez mais. Mensagem final, enquanto você pensa aí na sua mensagem final, eu vou falar aqui para o nosso telespectador, para o nosso leitor, como ele pode adquirir esse livro maravilhoso. É o Do Zero ao Sucesso com Elas, está no site da Editora Bock, editorabock.com.br. Vou pedir para vocês acompanharem também lá no nosso site, na página de eventos, os nossos próximos lançamentos. E em breve, em setembro, estaremos na Bienal de São Paulo, hein? Então, espero você lá nos prestigiando para conhecer cada história incrível que tem aqui. Eu fico curiosa para conhecer a sua história também, que eu tenho certeza que ela é cheia de perrengues, mas cheia de conquistas e que também pode inspirar muitas pessoas. Mensagem final, meu amor. Bom, a minha mensagem final ela vai muito de encontro a isso, essa questão. Se você não procure se encaixar dentro de uma caixinha, né? Procure a sua caixinha, faça você a sua caixinha, procure se conhecer, se descobrir em tudo, na sua profissão, nas coisas que você gosta, porque as coisas só dão certo na medida que a gente consegue colocar energia. E para colocar energia, você tem que gostar, você tem que estar confortável, você tem que estar satisfeito, você tem que estar com vontade de fazer. E hoje em dia eu penso que essa questão da personalização, ela tá vindo bastante, né? Tá bastante em alta, porque é interessante mesmo a pessoa se conhecer e buscar qual que é a caixinha dela, aonde
ela pode criar a própria caixinha, o seu próprio caminho, sem tentar se encaixar no que as outras pessoas dizem, as outras pessoas acham que é melhor ou que a sociedade impõe. É isso aí. Nath, obrigada por ajudar tantas pessoas a encontrarem suas caixinhas e eu espero que você encontre sua caixinha, encontre novas oportunidades na sua vida, se autoconheça e seja cada vez mais feliz. Como que o leitor pode te contatar? Tem um site? Tem, fyidiomas.com.br, que é a abreviação de Follow Your Dreams. E as redes sociais, @followyourdreamsidiomas. É isso aí, um brinde, querida. Saúde. Saúde. E até o próximo Balcast.